Vai, Daniel. Cenas. Calma aí. Não, Daniel, lá na... Aqui, ó, no olho, no olhinho. Agora, Foi. Já tá com som. o nome e a logo. Nome. Foi. Já estou ao vivo? Já tá ao vivo, eu creio. Olá, tudo bom, queridos? Bom estar aqui com vocês novamente, prazer enorme. Eu vou botar certinho com o som. E é muito bom estar aqui com vocês, muito bom mesmo. Você que está aí no Facebook conosco, você precisa colocar aí o seu boa noite, o seu estamos aqui, Deus abençoe, para a gente identificar quem são, porque para nós só aparece um número lá e você é muito mais do que isso. Você é um agente de Deus, um abençoado do Pai, alguém que Deus criou de uma maneira muito extraordinária. Então nós queremos ter uma relação aí com você, queremos saber quem é você. E, por favor, então, faça aí o seu destaque aí, para que a gente possa verificar quem é que está conosco, tá bom? Muito bom ter você aqui. Como nós dissemos lá, alguns tempos atrás, nós mandamos o operador embora. O operador estava muito ruim, estava prejudicando tudo. Agora nós estamos com um novo operador aqui, o Daniel da Elza, está nos abençoando aqui, operando esse trem aqui. Então, gente, eu arrumei alguém para botar a culpa. Se der errado, a culpa é do Daniel, tá bom? Ele está aqui, ó, pra você não ter dúvida. Ó, aí, dá um alô aí. Fala, galera. Então, a culpa é dele. Então, tamo aí. Eu estou brincando, é uma bênção de Deus. O cara está aí ajudando a gente, abençoando a gente demais. Esse é um dia que a gente vai estar estudando Lucas capítulo 5 e 6. Então, se você já puder fazer algumas coisas aí pra gente, eu já agradeço assim imensamente. Primeiro, você dá a sua curtida aí na página e compartilhar mesmo com outras pessoas. Você pode fazer o compartilhar através chamando pessoas do seu grupo de WhatsApp, também compartilhando a sua página no Facebook, abençoando assim outras pessoas com a palavra do Senhor. As pessoas dizem que não entendem a Bíblia. A Bíblia ela é muito fácil de se entender, porque o autor da Bíblia está pronto para te responder 24 horas, 7 dias por semana e te abençoar. Então a Bíblia é simples, você vai perceber isso no estudo que nós estamos fazendo. E eu quero pedir então que você compartilhe e nos ajude a abençoar outras vidas aí. Outra questão, você vai poder fazer nos comentários seu pedido de oração. A todo tempo você vai poder fazer o seu pedido de oração e nós vamos estar pronto aí a atender aí você. Meu irmão chegou aqui no Instagram, seja abençoado, Deus abençoe a sua vida, meu irmão, poderosamente, que Deus possa estar falando a sua vida. Eu quero saber se você, meu irmão, achou a sua Bíblia. E é outra coisa que eu queria falar para todos nós. Busca a sua Bíblia aí, meu irmão. Dá uma corrida aí, acha a sua Bíblia. Também a sua poderosa caneta. Quando você só ouve, você está usando um dos sentidos. Quando você ouve e vê, você está usando um outro sentido. Quando você ouve, vê e escreve, você está exercitando o seu cérebro para que você capte cada vez mais detalhes. A sua Bíblia você pode, sem problema nenhum, a Bíblia de papel, né? Você pode ir anotando na própria Bíblia de papel, fazendo as suas anotações. As Bíblias chamadas online, que na verdade algumas delas são offline, algumas delas têm a possibilidade de você fazer anotações no próprio texto. Então, se você tem esse recurso, utilize, porque vai ser bênção de Deus para a sua vida. Tá bom? Nosso operador está aqui. Qualquer coisa, Daniel, você vai me ajudando aí com informações aí, porque agora eu estou fora do radar aí, eu não sei o que está acontecendo. Só aqui no Instagram eu consigo perceber o que está acontecendo. João e Lourdes estão na live. Olha só, João e Lourdes, Deus abençoe, vocês são preciosos demais. Quem mais, Daniel, está aí já com a gente? Michele, Tia Luíde. Michele, Tia Luíde, graças a Deus, bênção do Senhor. Depois você entra ali e tira o WhatsApp, porque senão vai ficar clicando ali, dando, né? Por favor. Então vamos lá, gente. Eu quero orar pela sua vida, orar por vocês. Eu quero falar para o pessoal do Facebook. Também estamos no Instagram. Então, se você tiver qualquer dificuldade, dá para migrar lá no Instagram da igreja, tá?
Igreja a underline, que é aquele riscozinho, né? A acolhedora. E aí nós estamos nesses dois canais, graças ao bom Deus. Que bom ter vocês aqui. E nós vamos falar com Deus nesse momento, pedir as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, obrigado por estarmos aqui, pela oportunidade de vida, pela oportunidade de crescimento espiritual, crescimento no conhecimento da Tua Palavra. E, Senhor Deus querido, abençoe todos que estão ouvindo, todos que estão acompanhando, todos que estão ou estarão mais à frente acompanhando, vendo esse vídeo. Que a Tua bênção esteja sobre cada um deles. Pai, que bom estarmos aqui, que momento precioso é podermos parar, estudar a Palavra, ver o que está acontecendo no mundo e ver que a Bíblia já falava sobre isso, e não só falar, mas é o cumprimento da Palavra de Deus, mas que ela se cumpra primeiro em minha vida, em meu coração, no coração daqueles que estão ouvindo. Então, dá a Tua bênção, nós colocamos e consagramos esse momento diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Quem mais está aí, Daniel, com a gente? Não sabe. Daniel não sabe nada. Um negócio um negócio interessante. O Evangelho de Lucas. Nós já estudamos o Evangelho de Marcos. Lá eu já disse, né? Foi o primeiro a ser escrito. Lucas e Mateus são considerados sinóticos, ou seja, por causa da semelhança. São 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, na sequência que aparece na Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João. É a composição do Evangelho, que é o início do Novo Testamento. Mateus, Marcos e Lucas, eles compõem o que a gente chama de sinóticos, que são semelhantes. Então, Marcos escreve o seu, e Lucas e Lucas e Mateus, a partir do Evangelho de Marcos, escreve o seu Evangelho. Por isso, há muita similaridade entre os Evangelhos. Então, você precisa saber disso, a partir de Marcos. Algumas questões que a gente vai ver em Lucas já foram ditas em Marcos, porque a gente já estudou o livro de Marcos. Eu creio que está aí no Facebook, você pode buscar lá e fazer, verificar os estudos anteriores. E no livro de Lucas, que é o médico amado, ele vai fazer com muita precisão. E ele é o escritor de Lucas e de Atos dos Apóstolos, né? Que é depois de João. E João é um evangelho completamente à parte, ou seja, ele não busca essa fonte, ainda que ele se conheça. A construção do texto de João é completamente diferente dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Então, nós estamos no capítulo 5 de Lucas. Eu quero, por favor, aí, abra sua Bíblia aí, meu irmão. Você já achou sua Bíblia? Põe aí para mim. Achei, está aqui, estou com ela. E a gente vai trabalhar o texto de Lucas, capítulo 5. Vamos lá. Lucas, ele, no capítulo 5, ele narra já de uma maneira assim, bem destacada, o chamado de Pedro, Tiago e João, com ênfase, em Pedro, e a mudança que há na vida desses discípulos. O texto em destaque é Lucas, capítulo 5, verso 10. Lucas 5, 10, não sei se o Daniel vai conseguir, é aqui, tá, Daniel? Lucas 5, 10, o Daniel vai destacar aí pra gente, ele está aprendendo, tá, gente? Então, marca ele aí, sublinha, isso. Lucas 5, 10, eu vou ler na versão que está aqui para vocês. Já jogou lá? Tem que puxar para cá. Você que está no Instagram, você vai ter... Não, né, meu irmão? Brincadeira, né? Mas você que está no Facebook, você está vendo o texto aí. Como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante vocês serão pescadores de homens. Ou seja, Jesus olha para uns homens pescadores. Essa é uma das classes mais rudimentares de Jerusalém. Uma turma assim, lá debaixo da cadeia social. Claro que tinha gente pior no nível social, porque eles eram judeus, então eles eram respeitados, entre aspas, como cidadãos dos céus por ser judeus. A ideia que se tinha no judaísmo era que
a salvação vinha a partir de uma genealogia, ou seja, nasceu judeu, estava salvo. A gente já falou sobre isso, da promessa de Deus feita a Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, de ti farei uma grande nação, e eles compreendiam que todos os filhos de Abraão, ou seja, judeus, eram salvos. E não era essa premissa. Jesus vem batendo justamente nisso. Então, eles eram de uma camada social bem baixa, básica, mas Jesus vai chamar esses homens. E é interessante, como eu já falei de Lucas, só estou reafirmando e trazendo a memória, é que, Daniel, puxa de novo, porque a pessoa não vai ficar, vai na cena, puxa, ok? O vídeo de novo, senão o pessoal enjoa de ver esse texto. Não, joga para cá. Tem que achar o jeito aí de achar. Ele tá aprendendo, tá, gente? Deixa eu só ajudá-lo aqui, já volto. Deixa eu ver aqui, cara. Meu irmão. O que houve aqui, né? Nem eu sei. Dessa maneira. Não foi posto. Tá. Tá transicionando. Não sei o que é que eu... Não, Daniel, sei não. Sei o que você arrumou aqui não. Nós tivemos um problema técnico aqui, a gente está tentando solucionar. Bíblia. Ah, meu Deus. Não, esse aqui, ó. Você tá apagando. Web 2. Vai dar uma olhada. Não funcionou, esqueci. Agora o pessoal do Facebook está me vendo. Deu um problema técnico aqui, mas já estamos aqui. Então, gente, vamos lá. Eu estava falando, volta aqui. Deixa eu me achar aqui. Então, como eu falei, Lucas era o cara que estava preocupado com e dando ênfase a Jesus como aquele que puxa as pessoas, não só judaica, mas não judaica, e falando que o evangelho é para todos. E aí, claro, o destaque para Pedro aí, que era da camada mais baixa da sociedade. Jesus revela o seu propósito e a intencionalidade na vida desses homens, fazer deles discípulos, pescadores de homens. Creio que nos distanciamos daquilo que é a vontade de Deus para nossas vidas. Como discípulos de Jesus, nós precisamos retornar ao propósito dele para nossas vidas. Deus tem um propósito, meu querido. Meu irmão, acredite nisso. O nosso Deus não é um Deus sem propósito. Ele te fez. Eu vou botar o pessoal do Instagram para cá, porque aí eu acho que eu me direciono fico na mesma direção, fica mais fácil eu lidar aqui. Então, assim, ele te fez, ele fez cada um de nós com um propósito. Você não está aí à toa. E as pessoas às vezes fogem dessa questão. E nós precisamos então entender qual é o propósito de Deus para nossas vidas. Jesus chama esses homens rudimentares, pescadores, e fala assim: eu vou fazer de algo extraordinário na sua vida, eu vou fazer vocês pescadores de gente. Jesus revela o seu propósito, a sua intencionalidade de maneira clara. No capítulo 5, então, nós temos no versículo 1 ao 11 a questão da chamada desses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. São sócios, são parentes. Nós vamos ver a cura de um leproso, a cura de um paralítico, o chamado de Levi, que é Mateus, que escreve o livro, o Evangelho de Mateus, que era também um publicano, e a questão do jejum, no capítulo 5, verso 33. Capítulo 5, verso 5, eu não sei se Daniel vai conseguir botar aqui para a gente, capítulo 5, verso 5. Simão respondeu: Mestre,
esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, porque és tu quem está dizendo isso, vamos lançar as redes. Interessante isso, verso 5, subindo, Daniel, capítulo 5, verso 5, aí, 5, aí, isso aí. Então, porque tu está dizendo, nós que nos esforçamos a noite toda, quando eu olho para esse texto, eu olho isso para nossas vidas, eu acho que a nossa vida está muito próxima disso, a gente trabalha o tempo todo, e por vezes nós não pegamos nada, nós não trazemos nada, e o que trazemos não nos satisfaz. É justamente isso que acontece ali. Os caras são profissionais, os caras não estão ali, não são amadores. Os caras fizeram tudo o que tinham que fazer, mas eles não pegaram nada. Aqueles homens eram hábeis pescadores. E aos olhos deles não tinha mais nada o que fazer naquele momento. Não tinha mais nada, não tinha o que fazer. Eles trabalharam a noite toda, se esforçaram e não pegaram nada. Agora, por que isso? Porque durante a noite eles pescavam. Pela manhã eles lavavam as redes, era justamente o que eles estavam fazendo, vendiam os peixes, certamente descansavam e voltavam, não sei se imediatamente, que eu acho que não, mas voltavam a pescar. Como discípulos, como pessoas que amamos a Jesus, nós precisamos estar atentos às ordens de Jesus. Eu trabalhei a noite toda, eu não peguei nada, mas porque tu está dizendo que isso vai acontecer, eu vou crer e vou fazer o que o Senhor quer. Irmãos, o chamado de Deus para nossas vidas é sempre fora da normalidade. Outra coisa que eu aprendi, eu quero compartilhar com você, é que sempre há um movimento. Jesus poderia botar aqueles peixes para pular lá na praia? Podia, ele é Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. Mas ele não faz o que a gente que a gente pode fazer. Sempre vai ter que haver sempre uma movimentação da sua parte. E é isso que está revelando isso. É preciso crer e se movimentar na direção daquilo que Jesus está mandando. Jesus nos revela quem somos. Aí desce um pouquinho aí, logo no versículo 8, você vai ver de fato que Pedro fala assim, olha, eu não creio, aliás, eu não creio não, eu não percebo que esse negócio vai dar certo, eu não entendo que esse negócio vai dar certo, mas quando eles obedecem, e a questão é essa, a questão é a obediência, há uma pesca extraordinária, as redes estão se rasgando, e eles com muito trabalho chamam o barco da perto, que certamente era de Tiago e João, eles vêm e ajudam, né, a trazer toda aquela quantidade de peixe. Quando Pedro percebe isso, ele percebe quem ele é. O texto diz o seguinte, quando Simão Pedro, versículo 8, viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. É tão bom quando a gente sabe, a gente descobre quem a gente é. Essa experiência marcou a vida daqueles homens de maneira profunda. Quem estava diante deles era um homem, não era só um homem extraordinário, mas era a personificação, ou a presença de Deus, ou a encarnação de Deus homem. Por isso ele se prostra. A gente precisa sair dessa coisa assim, Jesus é bom. Não, Jesus é maravilhoso, mas se prostrar, entregar-se, entendendo quem nós somos. Afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Se você nunca entender isso, você nunca vai experimentar da graça de Deus na sua vida. Afasta de mim. Sai de perto de mim. Eu não tenho, Senhor, eu não tenho condições de Senhor estar perto de mim. Eu sou um pecador. Algo extraordinário tem acontecido. Deus quer fazer uma mudança extraordinária na sua vida, mas você precisa entender quem é que está falando contigo. Não sou eu, não. É o Espírito Santo de Deus que está incomodando a sua vida, o seu coração. É hora de se ajoelhar diante de Jesus, pedir perdão pelos pecados. Senhor, afasta de mim que sou pecador. Não basta saber quem Ele é necessário prostrar-se e adorar. E Jesus vai dar uma resposta a isso, verso 10. Também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então disse Jesus a Simão, e é interessante, não tenha medo.
Sabe o que nós temos passado hoje com essa Covid, com esse isolamento social, com essa falta de dinheiro circulando, com falta de dinheiro para tudo? Medo. Nós temos trabalhado lá na Escola Bíblica Discipuladora, todo domingo, às 8 horas, às 9 horas da manhã, a questão da alma. Medo. Medo é uma questão que nos atrapalha. Medo, até um certo ponto, ele é sobrevivência. Nós temos que ter medo. Nós temos que ter medo do leão, porque senão a gente não tivesse medo do leão, ia botar a mão na boca do leão e ia arrancar nosso braço. Então, é preciso que haja um medo. Mas quando esse medo paralisa a gente, quando esse medo faz com que a gente trave, aí passou dos limites. Eu creio que nós precisamos parar de ter medo. É preciso, não fala daqui não, tá vendo? Tem que descer. É preciso parar de ter medo, é preciso confiar. Jesus fala, não tenha medo, eu vou fazer de vocês. Eu vou realizar de vocês. De agora em diante, o projeto é fazer vocês pescadores de homens. É preciso compartilhar da graça de Deus, do propósito de Deus, não só para a minha vida, mas para a vida de outras pessoas. De agora em diante, não temas. A mensagem poderosa para a sua vida, você precisa aprender a confiar em Jesus. Precisa aprender a depositar suas esperanças em Jesus. É sair das circunstâncias. É sair daquilo que te paralisa, é sair daquilo que te tranca e agora partir para aquilo que Deus quer, para aquilo que Jesus quer para a sua vida. Não há possibilidade de servir a Jesus sem confiar nele. É interessante esse texto dessa pesca maravilhosa, que eu quero fazer uma análise rapidinho. Primeiro, eles passaram a noite toda frustrados porque não pegaram nada. O que eles queriam pegar a noite toda? Peixe. O que eles pegam agora? Peixe. E agora eles pegam uma quantidade talvez que nunca tenham pego antes, deu certo, houve sucesso. Segundo lugar, o resultado está ali, Jesus fala assim, olha, deixa isso aí não faz sentido não. Eu vou fazer algo extraordinário na vida de vocês. Tem um lema aqui para a nossa igreja, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 31, parte B. E eu passo a mostrar um caminho sobremodo excelente. Deus não quer que você viva uma vida de pagar contas. Ah, não, estou com minhas contas pagas, está tudo certo. Isso é pouco, gente. Isso aí é nada. Ele quer transformar a gente em algo extraordinário. Foi isso que ele fez com rudimentários peixes, ou pescadores. Quem são as pessoas alvo de Jesus? Aí nós vamos ver no versículo 12 ao versículo 16, com ênfase no 13, o Daniel vai destacar aí para o pessoal do Facebook, o verso 13. Quem são as pessoas a quem Jesus quer atingir? A perspectiva de Lucas, volta a insistir com isso, é que a ênfase dele é que Jesus está indo às pessoas que normalmente não são alcançadas com a mensagem de salvação, com a mensagem da palavra. Para você ter ideia, uma pessoa que não era judeu, que era chamada de gentia, ela não podia participar do culto dos judeus. Aliás, nem hoje pode. Então existia um pátio para que eles ficassem, uma vez que eles eram convertidos ao judaísmo. Mas lá na entrada, no santuário, não. E Jesus veio quebrando isso. Jesus, versículo 13, estendeu a mão e tocou, dizendo, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Jesus vem para curar, para transformar pessoas que estão à margem da sociedade. Esse leproso, que aí do versículo 12 ao versículo 16, a ênfase aí, ele não poderia se aproximar de uma pessoa a regra dizia o seguinte, se ele viesse numa estrada e viesse uma pessoa no sentido contrário, ele tinha que gritar, leproso, 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 e ele saía da estrada se distanciando para que a pessoa passasse sem tocar nela. Tinha duas questões ali. Primeiro, eles já entendiam que a lepra era contagiosa, ou seja, pegava no tato, tipo a nossa Covid aqui, né? Segundo, um homem que pegou lepra, ele era considerado impuro, não só no corpo, mas na alma. Ou seja, essa pessoa tinha pecado e por isso estava doente. Então, Jesus vai lá e Jesus não só cura ele. Sabe o que Jesus faz com o leproso?
o que não podia ser feito, toca. Jesus não poderia interagir com pessoas que tivessem essa doença. Mas Jesus toca nessa pessoa e cura essa pessoa. Eu quero te convidar a receber o toque de Jesus. Ah, pastor, mas Jesus não está aqui. Ah, é porque você nunca sentiu o toque dele. No dia que você permitir que ele toque na sua vida, você vai perceber o quanto ele é poderoso para transformar. E nosso maior problema é o problema da alma. Nós precisamos de cura na alma. Por mais que a gente não queira ver ninguém sofrendo, mas se a gente não tiver cura da alma, o corpo uma hora vai. A gente pode passar da Covid, vai vir outros e tudo mais. Tem gente morrendo de Covid, tem gente morrendo de não Covid, de infarto. Mas e a alma? Essa é eterna. E a gente precisa de cura primeiro para a alma. Então, nós vamos e seguindo o texto do capítulo 5, 17 ao 26, nós vamos ver um texto bastante interessante, Lucas capítulo 5, 17 a 26, que é a cura de um paralítico. O que é de mais interessante nesse texto, além da cura, além do questionamento, você vai botar o verso 18 aí para mim, tá, Daniel? Destacar o verso 18, é que existia parceiros para conduzir aquele moço. Um paralítico, alguém que não andava, que não tinha mobilidade, né? A palavra é essa, e ele não conseguia chegar até Jesus. Por quê? Chegando lá, Jesus ensinava, sentava, e tinha uma grande multidão junto com eles lá. E eles não conseguiram adentrar. Esse texto, como eu falei, ele é repetido em Marcos capítulo 2. Eles não conseguiam adentrar onde Jesus estava com uma maca. Aqueles homens subiram no telhado e desceram aquele paralítico. Parceria. Capítulo 5, verso 18, que vieram alguns homens, lá em capítulo 2 de Marcos, diz que eram 4 homens, 4 amigos, trazendo o paralítico numa maca e tentando fazer ele entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram no terraço e baixaram a maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente a Jesus. Olha que coisa extraordinária, gente. Nós precisamos de parceiro que nos ajude a nos conduzir até aquele que pode resolver os nossos problemas. Imagina só, se você tem um empresário muito amigo seu, e você tem em outro lado uma pessoa muito amiga, mas desempregada. O que você faria? Você não faria uma conversa com o empresário, uma conversa com esse amigo para unir esses dois e falar assim, cara, eu já falei com ele lá, e ele vai te receber e vai abençoar a sua vida, ele vai te dar um emprego. Você faria isso? Certamente faria. E é justamente isso que esses amigos fazem. Bem-vindo, Ceissa. Bem-vindo, Loide. Bem-vindo, Nessa. Eu não sei quem é Nessa, né? Nessa Dias Campos, aí no Instagram. A Geisa, bem-vindo também. E eles fazem exatamente isso. Homens que são preciosos para conduzir pessoas, para conduzir os seus amigos. 4 amigos. Segundo Marcos, existem esses 4 amigos que conduzem esse homem até Jesus. Eu quero te dizer que eu aprendo, sabe o que com isso? Que eu preciso de pessoas para o tempo todo me conduzirem a Jesus, me carregarem a Jesus. E para isso eu tenho parcerias, para isso eu tenho quem cuide de mim. Eu quero te dizer que você precisa eleger alguém para cuidar de você, para te conduzir até Jesus. E isso é algo extraordinário para a sua vida, para abençoar a sua caminhada. Ah, é a Vanessa que está com a gente. Beleza. E ele abençoa. Precisamos de pessoas que nos ajudem, nos conduzam até Jesus. E você precisa de parceiros para isso. Nós não queremos ser arrogantes, queremos ser alguém que se acha melhor do que somos. Nós estamos aí. Se você quiser nos dar essa oportunidade de abençoar a sua vida, nós queremos caminhar com você e te apresentar uma pessoa maravilhosa, extraordinária, que pode resolver as suas questões.
nós precisamos então deixar-nos ser conduzidos pelos outros. Ou seja, qual escolha aquele homem tinha a não ser permitir que os seus amigos o conduzissem. E aí ele foi curado. Jesus cura aquele homem e, sendo questionado como assim Jesus pode curar aquele homem, ele perdoa os pecados daquele homem. Você precisa de cura para que você possa caminhar espiritualmente, para que você possa prosseguir na caminhada com Jesus. Outra questão que eu aprendo aí vai do versículo 27 e avança aí no capítulo 5, verso 27 e 28, é justamente o chamado de Mateus. Gente, às vezes a gente não percebe a dimensão do texto, porque às vezes a gente não percebe o que está por trás. Mateus era um judeu publicano. O que é um publicano? Era um cobrador de impostos do Império Romano. Ele cobrava dos judeus para passar para Roma. E esse cara, ele era muito mal visto. Ele era muito mal visto. Ele era totalmente discriminado. E Jesus vai lá, e como a ênfase de Lucas está justamente nesses que ninguém quer, e apresentar quem é Jesus a partir dessas questões, ele fala assim, ele vai registrar isso com uma ênfase muito grande. Esse Levi que aparece aí é o Mateus que escreve o Evangelho, o primeiro Evangelho. Não o primeiro a ser escrito, mas o primeiro que apresenta na ordem lá bíblica. E o chamado dele, verso 27, Lucas capítulo 5, verso 27, depois disso Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na colheitaria, ou seja, na agência de cobrança de impostos, e olhou para Levi, para Mateus, né? E falou assim, segue-me. E ele, deixando tudo, seguiu a Jesus. E é interessante que então, e imediatamente isso, verso 29, e verso 28 diz, Levi levantou, deixando tudo, o seguiu. Verso 29, Levi faz um negócio que é extraordinário. Mateus faz um negócio extraordinário. Mateus, eu creio que Mateus não era um cara muito bem visto, como eu já falei, pela questão de ser um cobrador de impostos do Império, não era bem visto no judeu fazendo isso. E ele sabe o que ele faz? Cristina, seja bem-vinda. Cristina Lobo, Deus abençoe. Ele vai e faz uma festa. Eu creio que Levi era um cara muito festeiro. E é interessante que ele reúne, porque as pessoas não gostavam dele, e a gente às vezes compra amigos. Festa, churrascão, vamos lá. E Mateus está fazendo churrascão lá, vamos lá. Levi, tá, gente? Levi e Mateus é a minha pessoa. E ele fazendo um banquete. Só que ele convidou Jesus. Verso 29 diz o seguinte, então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. E havia muita gente comendo com ele, publicano e outras pessoas. Ele chama em determinado momento, aí uma referência a mim, e fala assim, gente, que bom que vocês estão aqui, o churrasco tá beleza, tá tudo aí, tá tudo jóia, beleza. Cara, eu conheci uma pessoa extraordinária. E eu não posso deixar de vocês conhecê-los também. Essa pessoa foi tão impactante na minha vida, tão maravilhosa, que eu quero que vocês conheçam ele. E as pessoas ficaram assim, tá, quem é? E Jesus, Mateus vai lá e chama Jesus, ele dá a palavra aqui, abençoa a vida desse povo aqui. E aí, gente, ele começa, Mateus apresenta pessoas. Lembra da parceria que os 4 fazem para levar? Mateus também aprendeu. E você também precisa aprender. Não fuja do chamado de Deus para a sua vida. Jesus está dizendo para você, segue-me. Então você precisa atender esse convite e chamar outros para andar contigo. É um convite bem simples, siga-me, Mateus, e é para ter uma resposta bem simples. Olha só, eu quero te dizer que quando você diz, não, deixa para depois, eu vou ver, tá, vou pensar, você sabe o que você está dizendo para Jesus? Não quero. É simples assim. Se você falar, não, Jesus entra na minha vida, entra no meu coração, sabe o que você está dizendo para Jesus? Sim. Porque não tem outra possibilidade. A Bíblia diz que, seja se eu falar assim, sim, não. E o que passa disso é procedência maligna. Ou seja, é engodo, é engano. Mas eu nunca fiz nada contra Jesus. Beleza. Só que você não respondeu o chamado de Jesus. E é não.
E Jesus, no versículo 32, revela de maneira muito clara o que é que Jesus veio fazer. Versículo 32, ele fala: eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Lembra do que Pedro fez quando viu Jesus, a revelação de um Jesus maravilhoso? Um homem, não só um homem extraordinário, mas um homem Deus. Ele se prostra e fala: Senhor, afasta de mim que eu sou pecador. Jesus coloca de maneira muito clara o que ele veio fazer aqui. Ele veio te chamar, ele veio te resgatar, ele veio te salvar. E aí no final do texto, que é o capítulo 5, do capítulo 5, que é o verso 33 até o verso, baixa aí, Daniel, um pouquinho, até o verso 33 ao verso 39, só baixa um pouquinho, Daniel, por favor. Até o verso 39, que acaba o capítulo 5, ele vai falar do jejum, como deve ser feito, em que circunstâncias deve ser feito, e ele fala sobre uma coisa muito interessante aí. Daniel, sobe um pouquinho. Ah, tá. Cadê aqui? Quando nós devemos fazer? Quando o noivo lhe for tirado. Ninguém põe, aí eu estou lendo o verso 36, contando essa palavra, ninguém põe, ninguém tira remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além de que o remendo da nova não se ajustará à velha. Ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velho. Se eu fizer, o vinho novo arrebentará as vasilhas e derramará. As vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo se deve ser posto em vasilhas novas de couro. Ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois o vinho velho é melhor. Jesus fala de uma maneira muito clara o que ele quer fazer. Ele quer fazer novo. Ele quer fazer novo tudo. Ele quer fazer tudo novo em nossas vidas. E aí a gente vai para o capítulo 6 de Lucas. Lucas capítulo 6. Aí a gente vai entrar logo de cara num embate interessantíssimo que vai do versículo 1 ao versículo 11, que é a questão do sábado. É interessante nós pensarmos sobre essa oposição que se centra em Jesus com relação ao sábado. Os fariseus, eles brigam com Jesus, brigam com os discípulos de Jesus com relação ao sábado. E a gente, às vezes, irmãos, entra nessa questão, é a questão legal, da legalidade. Eles monopolizavam o sábado e as regras do sábado. Quando eles estão querendo impor isso a Jesus e aos seus discípulos, eles estão querendo controlar, dar uma legalidade. E Jesus não está nem aí para isso. A minha observância aí é que às vezes a gente põe coisas acima de pessoas. Ah, mas assim sempre foi feito assim, não tem que ser feito assim. Não, gente, mas está prejudicando alguém? Não tem problema. É assim que se é. E quem quiser que... Às vezes a gente cai num problema muito sério com relação a isso. Até dentro da igreja. Porque a gente quer fazer, porque a gente acha que tem que ser feito, porque sempre foi feito. E Jesus está brigando justamente isso. Quem é maior do que quem? E ele vai colocar, quando ele é interrogado sobre isso, no verso 3, vocês nunca leram o que fez Davi? Quando seus companheiros estavam com fome, verso 4, no capítulo 6, ele entrou na casa de Deus, tomou o pão da presença, comeu que era apenas aos sacerdotes permitido comer. E também não só comer, mas deu aos seus companheiros. Irmãos, alguém está com fome. Fala assim, não, aquele pão ali não pode comer, não. Ali é o pão consagrado. E Jesus está falando de algo que foi feito lá no Velho Testamento. Aí os caras podem falar, não, mas era Davi, a circunstância. Não, gente. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. As coisas foram feitas para a gente, não a gente para as coisas. Isso é um tormento até hoje para a gente. A gente fica degladiando, não, mas está escrito na ata, a gente rasga a ata.
escreve outra. A gente fica com medo das coisas, com medo do novo, e fica se prendendo a um negócio que não faz sentido. Quem foi feito para quem? E Jesus coloca uma coisa assim bem emblemática, verso 5. E disse-lhe, de maneira muito clara, o Filho do Homem é Senhor do sábado. O que Jesus está falando, quem fez o sábado foi eu. E eu faço a regimentação do sábado. O sábado não me rege. Passando disso, nós vamos ver, desce aí, Daniel, por favor. Vai descer aí, por favor, esse texto. E aí a gente vai passando aí, depois dessa questão de Jesus trabalhar, vai passar a questão do chamado dos 12. Ele começa a nomear os 12, do capítulo 12, eu anotei aqui errado, sabia que tinha alguma coisa errada. 12 a 16, eu falei, eu não pulei o texto, né? Mas aqui está certinho. Então, de 12 a 16, que eu botei de 17 a 16, eu falei, pô, como é que começa ao contrário, né? Então, eu na hora de escrever, eu escrevi errado. Então, no capítulo 6, verso 12 a 16, ele vai nomear os discípulos. E eu, sinceramente, eu estava lendo isso, eu não faço muita questão de estar nessa lista, não. Sabe por quê? Eu creio que o mais importante do que ter o nome na lista dos discípulos, dos apóstolos, é você ter o nome escrito no livro da vida. Efésios capítulo 3 justamente fala sobre isso. Sim, peço a vocês, leal companheiro de julgo, que os ajude, pois lutaram ao meu lado por causa do Evangelho, com Clemente e os demais cooperadores. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. Outra coisa interessante de notar esses nomes aí, é que Judas, o Iscariote, que está lá no final, no versículo 16, está lá no finalzinho, ele foi o que traiu Jesus. E o seu nome certamente não estava escrito no livro da vida. Estava escrito aqui, como um dos 12, mas não foi escrito no livro da vida. Então, a gente às vezes quer muito glamouroso, né? Hoje tem uma turma que não basta ser pastor, tem que ser apóstolo, semideus e por aí vai. Eu quero ver o meu nome escrito no livro da vida. E o demais é demais. São apóstolos. Será que Judas deu carteirada lá no inferno e falou assim, não, eu sou apóstolo. Foi para o mesmo inferno que todo mundo que não aceitou Jesus. Do capítulo 17 em diante, aí sim, no capítulo 17, a bênçãos e os avisos. Esse texto foi escrito por Mateus como as bem-aventuranças, ou o Sermão do Monte. É o mesmo texto. E é um texto muito interessante, capítulo 6, 17 a 26. Eu gostaria de destacar o versículo 23 aí para você. Destaca aí, Daniel, verso 23 aí para a gente, botar para cá. E olha só, regozijem-se neste dia e saltem de alegria. Nesse dia de hoje, saltem de alegria. Porque grande é a recompensa de vocês no céu, assim como nossos antepassados maltrataram os profetas. Regozijem-se. E ele vai falar, bem-aventurados sois vocês, quando vos odiarem, expulsarem, maltratarem, eliminarem vocês, como sendo mal por causa do Filho do Homem. Bem-aventurado. É interessante ele olhar para os discípulos e começar a dizer, olha, eu quero falar alguma coisa para vocês, vocês serão bem-aventurados quando maltratarem vocês, quando disserem todo mal contra vocês, quando falarem contra vocês. Bem-aventurado, verso 21, vocês que agora têm fome, porque pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês agora, pois que choram, pois vocês vão rir. Não é a frase do quem ri por último ri melhor, não, gente. É rir para a eternidade. E isso nos mostra o valor que Jesus está dando a uma vida após uma bem-aventurança. E aí, no verso 24, ele começa, mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam a sua recompensa, a sua consolação. Mas ai de vocês, verso 26,
que já se fartaram, porque passarão fome. E ai de vocês que riram, pois se lamentarão. Gente, parece que a doutrina do inferno passou. E não passou. A palavra de Deus diz que os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não hão de passar. Dando um contraponto a tudo aquilo que por vezes nós procuramos aqui. A nossa busca é de estar farto, é de ter as coisas, de estar passado bem, e nada de mal, nada de mais com isso não. Mas isso não deve ser a motivação. Isso não deve ser a razão de vida. E é justamente isso que Jesus está nos atentando aí. No capítulo 31, 27, aí em diante, e o destaque do versículo é o 31, ele vai falar de sermos e de como nós devemos ser. Como nós devemos agir. Como devemos nos portar diante dos outros. O que valia, e o que vale nesse tempo, é olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. E o que Jesus tem a propor é, verso 31, capítulo 6, como vocês querem que os outros lhe façam, façam vocês a eles. Quer que as pessoas te tratem bem? Passa a tratar as pessoas bem. Ah, mas elas não me tratam bem. Passa a tratá-las bem. Ah, mas é as circunstâncias. Jesus vai falar que não dá para colher fruto bom de árvore ruim. Ele nos ensinou a viver como ele viveu. Jesus não só ensina, ele exemplifica para os discípulos. Essa que é a grande diferença. Nós temos líderes religiosos aí de todos os níveis, todas as coisas. Essa semana eu fiquei sabendo de um aí que está vendendo um grão de arroz a 1.000 pratas. Tá afim? 1.000 pratas. O que a outra empresária lá achou de, né, que estava no Pequenas Empresas e Grandes Negócios, que foi uma máquina de imprimir a laser no grão de arroz, e no grão de feijão, de arroz, sei lá, quando ela brota aquele dois gomos do arroz, do feijão, não me lembro muito bem, eles abrem e eles ficam como uma pétala de folha e fica a mensagem lá, R$1.000. R$1.000. E Jesus vai falar sobre isso, vai ensinar sobre isso. Jesus nos ensinou, vivendo, exemplificando, fazendo na vida. Os discípulos perceberam muito facilmente isso. Porque o que ele ensinava, ele vivia. Isso tem a ver com o que está no nosso coração. O que está cheio no nosso coração. O que está cheio, que sai. Não tem jeito. A minha pergunta para você, que eu tenho feito para a nossa igreja, desde o começo do ano, é como está o seu coração? Como está o seu coração? Ser misericordioso é algo que aparentemente que se aprende quando a gente percebe a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Lembra da expressão de Pedro? Afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. É na hora que a gente vê o nosso problema, a gente atinge a perspectiva da graça de Deus. Que a gente olha para o problema do outro e fala assim, ele não entendeu, mas ele vai entender, vamos caminhar com ele, ele vai entender, eu entendi. Assim como você quer que as pessoas te tratem, trate os outros. Como é que está o seu coração? Sejam misericordiosos como o Pai de vocês é misericordioso. Verso 36. Age de misericórdia. Age de misericórdia para conosco. Façam bem. Capítulo 6, verso 37 a 42, a gente está finalizando, já quase final. Dá uma subida, Daniel, sobe esse texto, eu preciso ver o 37 aqui em cima. Não, desce, você aí sobe. Isso, vai subindo, desce, isso. Então, do 37 ao 42, nós vamos ver a questão do julgamento. Aprender a repartir e andar com o outro. Cego, Jesus vai falar de cegos que guiam o outro cego. Ambos estarão em apuros. Nós precisamos de parceria que nos ajude a uma caminhada que nos oriente ao que Jesus fez por nós. Verso 37 do capítulo 6 diz assim, não julguem e vocês não serão julgados. Se você não julgar, você não será julgado.
Não condene e vocês não serão condenados. Perdoe, vocês serão perdoados. Dele, dá e deem, e lhes será dado. Uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, dada a você. A medida que usarem também será pois a medida que vocês usarem também será usada para medir vocês. Vem aqui várias lições. A lição da semeadura. Ninguém que come e gosta de alface deve plantar couve, se não gosta de couve. Porque aquilo que o homem plantar, isso também se fará. Isso tem a ver com dar, oferecer, abençoar. Aquilo que nós fazemos, aquilo volta contra nós. Jesus fez a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro cego, ou ambos cairão no precipício. O discípulo não está acima do mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Precisa haver preparo. O que a gente está fazendo aqui, gente, essa caminhada de estudar a Bíblia, não é uma caminhada muito boa, não. O pessoal não gosta muito disso, não. O pessoal não gosta de estudar a Bíblia, não. Certamente se eu estivesse fazendo uma live, estivesse falando de prosperidade, de um monte de coisa que vai acontecer, talvez tivesse mais gente aí vendo a gente. Né? Mas não é isso. Isso dá trabalho. Precisa estar preparado para ser como um mestre. Jesus, verso 41, porque você repara no cisco que está no olho do teu irmão e não lhe dá conta da viga que está no seu próprio olho. Irmãos, Jesus cura a visão para que eu possa conduzir outro. Mas eu conduzo o outro sabendo que da graça de Deus, vivendo a graça de Deus na minha vida. É preciso ver e entender que essa caminhada cristã é de andar junto, não de julgarmos ninguém. Não tem condição de julgar ninguém, não. Eu não. Cada um faz o que quer. E eu vou prestar contas por aquilo que eu faço. E cada um vai prestar conta do que faz. Cada tempo e cada pessoa, e uma coisa que a gente precisa entender, tem seu tempo. Você vê uma mangueira, ela tem um tempo de colheita, mas enquanto um está amarelinho, madurinho, outra está nascendo, está brotando. Mas está tudo dentro da estação. Mas alguns já estão prontos e outros nem começaram a caminhada. Quem já está pronto não pode olhar para ela e falar assim, miserável, olha essa manga aí, que nem brotou direito. Vai morrer primeiro essa aqui, que já está madura, e ela esquece que passou por aquele todo o processo. Então cada um tem seu tempo. Cada um vai produzir, vai frutificar seu tempo. Então, vamos caminhar junto, vamos dar fruto. É justamente isso que termina o capítulo 6. Coisas boas de fruta boas. A árvore, verso 43 ao 45, diz o seguinte, Lucas 6,43, nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá bom fruto. Toda árvore, verso 44 agora, que é reconhecida, toda árvore é reconhecida pelo seu fruto. Ninguém colhe figo de espinhos, nem uva de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do seu tesouro que está no seu coração. Onde está o seu coração? O que está no seu coração? E o homem mau tira coisas más do seu coração, porque a boca fala do coração, daquilo que o coração está cheio. Não dá para enganar ninguém. E aos atos falhos, a gente vai se despir. Em algum momento as pessoas percebem. Uma frase muito interessante que eu ouvi, eu guardei na minha vida, no meu coração: você pode enganar todos por algum tempo, mas certamente não enganará todos por todo o tempo. Um homem que se apresenta aí na história da humanidade fazendo um mal tão grande, Adolf Hitler. É interessante aquele homem.
que foi soldado, mas pegou uma Alemanha destroçada pela Primeira Guerra. Plantou um mau conceito. Mas um homem que foi soldado raso, chegou até a ser preso. Foi um grande líder fascista e fez mal a muita gente. Porque as pessoas estavam esperando por um redentor. E a drogadição tomou conta daquele homem, a loucura tomou conta daquele homem. E o que ele fez foi uma atrocidade extraordinária. Mas o que me machuca é perceber uma nação inteira atrás daquele homem. Quem é que estava mais doente? Cuidado. Cuidado. Não dá para ser coisa boa de quem não tem nada para oferecer. E aí, ele termina quase com um apelo do capítulo 6 de Lucas, verso 46 a 49. Pulou para o 7. 46. Por que vocês me chamam Senhor e Senhor e não fazem o que eu digo? Olha a frase de Jesus, olha o que Jesus está dizendo. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor e não fazem o que eu lhe digo? Eu lhe mostrarei a que se compara aquele homem que vem em mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Deu trabalho. É como um homem que construiu e colocou a sua... E quando veio as inundações, a tormenta deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Verso 49 agora. Mas aquele que ouve a minha palavra e não as pratica, é semelhante a um homem que construiu essa casa sobre o chão, sem alicerce. No momento que a tormenta veio, deu sobre aquela casa caiu, e foi grande e completa a sua destruição. Muitos gostam de ouvir Jesus. Por vezes eu encontro alguns deles. Pô, como é bom, como é legal, legal mesmo, Deus abençoe e tal. Mas é a prática da palavra. Aí nós vemos aí uma Covid-19 aí, no isolamento social, e muita gente. Hoje eu tive a informação de uma pessoa, se eu não me engano, lá do Grande Rio, São João de Meriti, que infartou por solidão. E deram aquela casa. Não é gostar de ouvir Jesus, é praticar os ensinamentos de Jesus. Parece que Lucas fecha, amarra todo o capítulo nisso aí. Nesse momento que devemos ver, percebemos vento sobre a nossa construção, aqueles que não fizeram o dever de casa, aqueles que não cavaram as suas sapatas, estão morrendo de medo. E é para ter medo não. Nós estamos no mesmo barco. Nós estamos na mesma caminhada. Nós estamos na mesma tempestade. Só que tem uma diferença. As suas sapatas. Aonde está o seu coração? E que Deus te abençoe para você ser não só um ouvinte, mas um praticante da palavra do Senhor, daquilo que Deus quer fazer na sua vida e no seu coração. E para tanto que Deus te abençoe, por favor, saia de ouvir. A fé vem para ouvir a palavra, mas isso é um processo, agora é colocar em prática. Deus abençoe a sua vida de maneira extraordinária. Que a sua casa esteja firmada na rocha que é Cristo. E, na medida do possível, daquilo que nós pudermos, nós estaremos aí prontos a abençoar a sua vida, abençoar o seu coração. Deus abençoe. Amém e amém. Nosso pedido de oração você pode fazer aí também no Instagram. Eu estou aqui atento. No Facebook é o Daniel que está atento aqui. Ele vai falar aí dos nossos pedidos de oração. Nós vamos estar orando. O pessoal do Instagram, nosso muito obrigado. Aqui é um período muito certinho, né? Que é de 1 hora. Aí cai a conexão. De qualquer forma, eu já agradeço. 9 horas da manhã. Aliás, na quinta-feira nós temos a live da Nova Geração, aqui no Instagram, você é nosso convidado, e domingo às 9 horas, a Escola Bíblica Discipuladora, onde vamos aprender sobre a dor da alma,
perdão, cura, transformação. E às 20 horas você é convidado para a pregação e o culto da noite. Amanda está pedindo oração pelo afilhado, faz 7 anos. Amanda Souza. Amanda Souza, Deus abençoe, Amandinha. Tem mais algum pedido? Você no Instagram tem algum pedido? Coloca aí, meu querido. Belo Valquíria. Belo, assim, é Valquíria. Pedindo oração pela saúde e família. Amém. Mais algum pedido? Não? Você no Instagram aí tem algum pedido? Coloca aí pra gente orar. No Instagram tem como ver. Não, tô aqui, tô vendo. No Instagram eu tô vendo. Acabou. O Instagram foi. Então nós ficamos aqui só com nesse exato momento, só com o Facebook. O tempo lá no Instagram já acabou. Nós vamos estar orando por você. Tem mais algum pedido? Não, né? Aqui, pastor. Oi? Sumiu o Facebook da igreja. Peraí, deixa eu ver aqui. Você arrumou aqui, cara? E lá saiu. Esse é o teu, não é? Não, mas é pelo meu mesmo. Será que parou também? Parou. Não, tá aqui também. Não, tá rodando aqui normal. Tá aqui. O Facebook. Acabou? Foi? Acabou? Não, tá rolando. Ah, tá. Deu uma pausazinha aqui, porque o Daniel se perdeu aqui, mas é assim mesmo. A gente vai mandar ele embora não, tá, gente? Fica tranquilo que ele vai ficar aqui com a gente. Nós vamos orar então por esse momento aqui, agradecer. Estou aqui agora vendo o pessoal aqui do Facebook, eu estava junto com o pessoal do Instagram, por conta da gente gerenciar aqui o que está acontecendo. Nosso muito obrigado a cada um de vocês. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. É muito bom estar com vocês aqui. É uma reinvenção do que é ser igreja. Aliás, não é reinvenção, não dá para reinventar coisa nenhuma, ainda mais o que a Bíblia diz, né? Mas a gente vai se descobrindo igreja, estando em casa, se entendendo que nós somos igreja do Senhor. Sua igreja está trabalhando para abençoar e estar próximo de você. Nós estamos aí para isso. Cláudia, Deus abençoe. Minha irmã Adriana Pisa está pedindo pela família. Eu estou vendo aqui a Adriana pela família. A Célia pede pela Célia Regina Marques, entubada de Covid-19 na Campo Dó. Oeste Dó, né, se eu não me engano, porque Campo Dó não tem, imagino que seja Oeste Dó. Então, Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, muito bom estar com cada um de vocês. Nós vamos orar para que Deus continue. A Vanessa também pede pela família. Ô Vanessa, minha cunhada, Deus te abençoe. E nós vamos estar orando, tá bom? Lá no Instagram, o período lá já venceu, né? E Deus abençoe vocês poderosamente. Pai, em nome de Jesus, eu coloco todos esses pedidos diante do Senhor. Abençoe a família, abençoe a casa, abençoe a Célia que está internada. Pai, que nós te agradecemos também pela vida do Felipe, que fez aniversário hoje, o Felipe e da Ana. Que a tua bênção esteja sobre esses familiares, sobre as suas casas, que a graça do Senhor esteja sobre eles. A Adriana, que sempre pede pela sua mãezinha. Ó Deus querido, que a tua graça abençoe de maneira extraordinária a vida de cada uma delas. Pai, obrigado, Pai, por esse momento, obrigado porque o Senhor tem sido bom, gracioso para conosco. Que nós possamos aprender e crescer na graça do Senhor. Eu te agradeço, eu louvo o teu nome, peço pela Vanessa, pela sua família. Deus querido, dá a tua graça. Em nome de Jesus, ó Pai, dá a tua bênção. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, gente. Muito bom mesmo estar com vocês. Que bom estar com vocês. E nós vamos caminhar para aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Ok? Kátia, você chega agora, Kátia. A gente está saindo. Meu Deus do céu, Kátia. A Kátia veio dizer boa noite. Não é isso, Kátia? Gente, muito bom. Boa noite, cada um de vocês. Compartilhe, abençoe outras vidas. Esse vídeo vai estar, se Deus quiser, Deus permitir, a gente vai colocar lá no YouTube, na página da igreja. Se você ainda não fez a sua inscrição lá, vá lá, faça a sua inscrição, abençoe nossas vidas lá, tá bom? Deus abençoe e
Fechamos aí, Daniel. Encerra esse negócio aí. Acho que encerrou. Interrompeu aqui? Só que não tá dando pra encerrar. Aqui dentro. Interromper?